Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Boa noite a todos. Agradecemos a presença, nossa palestra mensal aqui no Centro Chico Xavier de São Paulo, onde nós fazemos uma palestra todo mês presencial. Hoje nós temos a satisfação de convidar
uma grande estudiosa do Espiritismo, que já esteve aqui no ano passado, a Gisela Alexandra, e que nós vamos aprender cada vez mais com os seus estudos, ampliando o nosso conhecimento sobre a doutrina, sobre o conhecimento humano, sobre o cristianismo. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Inicialmente, queria chamar a nossa irmã Aline para fazer a leitura de um comentário de Emmanuel sobre o Evangelho. Boa noite. Supercultura e calamidades morais. Mas Deus lhe disse: louco está a noite, te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos, em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É o que o homem não se aprovisiona de exércitos espirituais à causa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes, que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarnado as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz, que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão aos quais, se não fora isso, o conturbaria. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a figura de Jesus. Não aquele Jesus na cruz, mas o Jesus que leva as multidões para aprender as suas palavras. Vamos rogar a espiritualidade maior para que envolva a nossa querida irmã Gisela para a sua palestra, onde vamos aprender um pouco mais a cada dia os ensinamentos que Jesus nos deixou. E assim vamos começar com a nossa palestra do dia, da noite. Que assim seja. Queridos e queridas, boa noite. É muito honroso a gente estar aqui falando para vocês e nos dá uma satisfação imensa. Este convite já tinha sido formulado ano passado pelo Oceano e digo para vocês que eu estou estudando desde o ano passado. E apesar de tudo ainda tive que trazer minhas colas. Depois você edita, tá, Oceana? Então, assim, é uma alegria muito grande. Eu estou nessa expectativa desde o ano passado. Então,
A gente espera não decepcionar vocês também. Por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, a gente não consegue separar qualquer coisa, qualquer tema relacionado ao espiritismo, separar da parte histórica, não tem como. A sociedade está inserida num contexto histórico que vai produzir reações, que vai produzir as suas histórias, e nós somos resultado disso tudo desde milhares de anos atrás. Eu não vou recuar muito no tempo, mas a gente poderia, sim, pegar desde o homem primitivo, para vocês terem noção, os primeiros enterros, ou seja, os primeiros sepultamentos que nós fizemos, olha, eu estou usando o termo nós, né? Nós vivemos, estávamos aqui. Talvez um ou outro tenha sido migrante, né? Veio como de outro orbe, mas a maioria dos habitantes da Terra pertencem à Terra na sua origem. Isso está lá no livro, não muito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, num dos primeiros capítulos. E a gente sabe que nós temos um passado, e isso está marcado na gente, nós somos resultado disso. E os sepultamentos começaram a 60 data 60 mil anos. 30 mil anos eles eram sepultados, e isso já mostrava uma preocupação com o entre aspas, pós-morte, o que acontecia depois da morte do corpo, quando começaram a fazer sepultamentos aqueles povos da Europa. Então, assim, eu muito interessada em história, fui pegar algumas coisas desde o início do que eu tinha, do material que eu tinha. E me preocupei bastante em mostrar como nós produzimos ruínas. Hoje são ruínas, depois de um tempo longo, dependendo da cultura, milhares de anos, né? Peguei alguma coisa da América do Sul, muito pouco, peguei mais da parte europeia, mas na América do Norte nós temos registros, na Ásia muitos registros, né? A nossa história é muito voltada para a parte ocidental mesmo. Nessa parte eu peço desculpas a você, mas não teria mesmo como trazer tudo isso. Me preocupei de pegar isso, principalmente o que está relacionado a Jesus. Não é? Que é o nosso objetivo maior, que é o estudo do Evangelho nas casas espíritas. A gente pretende chegar até a oração, destruição do templo, etc. Então, queridos, veja, aqui nós temos um menhir. Esse menhir tem 6 mil anos. Ele é mais antigo do que aqueles que estão lá na Inglaterra, que a gente vê nas figuras em Stonehenge. Tem aqui um objetivo religioso, de cultos religiosos. Isso no início, nessa época, 6 mil anos. A gente fala assim, mas eram celtas, dos druidas, que é uma coisa que interessa muito a nós espíritas, a gente tem curiosidade. Na verdade, não eram, foi antes dos celtas isso daí. 6 mil anos é bem antes dos celtas. Os povos que estavam lá construíram, lapidaram essas rochas que têm 3 metros de altura, pesam toneladas. Só em Portugal tem centenas deles. Esse aqui é um monolito ou um menhir em Almendres, é uma localidade no Alentejo. Tem muitos lá. Tem os dólmens, que a gente ouve falar, lê muito no noticiário, nos livros espíritas fazem menção a isso. Então, o que acontece? O que eles refletem? Eles refletem que o homem primitivo já se preocupava com a questão religiosa. Só que o conceito que ele tinha não era o que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje, principalmente da ciência, falando agora do espiritismo. Então, para eles, o que acontecia era uma coisa muito misteriosa. Então, assim, ele viu o mundo, vocês imaginem, a visão dele, do homem primitivo, era circunscrita à sua família e o seu clã, algumas pessoas de alguns aldeamentos, não é? Era esse o limite.
E aí, assim, o que ele entendia de mundo? Quase nada. E ele tinha medo. Vocês imaginem se a gente não soubesse de onde vem a chuva hoje. Se a gente não soubesse que a água corre para o rio, não só por cima, mas infiltra e vai manter os rios sempre, naturalmente, esses rios que têm esse regime, mas vai manter com que eles funcionem e tenham água o ano inteiro. Como é que explica isso se a gente não tem aparelho, não tem nem inteligência para saber como é que comporta a coisa na natureza? Então, o homem primitivo estranhava isso. E quando chove, né? De onde vem essa água? Depois se acaba, e cadê a água? As frutas, o alimento, os animais, e as mulheres, quando engravidavam, como é que funcionava o esclarecimento da geração de pessoas, de espíritos, de crianças, só foi entendido milhares de anos depois, ou seja, a coisa não é muito recente, mas também não é muito distante. Então são coisas que o homem começou a observar e prestar atenção, e tudo para ele era muito estranho, e ele tinha medo das coisas. Ele já começou a reconhecer espíritos benfazejos. O Herculano Pires, eu tirei esses textos do livro O Espírito e o Tempo, alguns conceitos aqui. Então ele começou a perceber essas relações com a natureza, começou a descobrir que existiam espíritos benfazejos e espíritos que não eram benfazejos, que não davam, não ajudavam ou prejudicavam. Isso, e ele começou, então, nessa sensibilidade dele, começou a desenvolver já ali instintivamente buscar formas de se proteger. E ele começou, então, a desenvolver figuras de barro ou figuras de madeira, como se fossem seus inimigos, não é? E procurar, matar aquele boneco, enfim, achando que aquilo iria resolver o seu problema. Então vejam que ele já começou a desenvolver isso já desde os tempos pré-históricos, tá? Nós estamos falando assim, 30 mil anos, 40 mil anos. Aí ele está vindo, né? Bom, aquele é o Menir de Omedes. Aqui, quem já conhece, a Porta do Sol, no sítio arqueológico boliviano, está nos altos, nos Andes, né, no altiplano. O que eles faziam? Eles acreditavam, como o homem primitivo, começaram a reverenciar a lua, o sol, principalmente o sol muito instintivamente, porque é graças ao sol que se tem a produção de alimentos, não é? Aqueles menires, eles eram usados para a religião e depois começaram a usar, eles estão alinhados de acordo com o sol nascente, em várias partes do mundo, mostrando que tinha também um interesse agrário, cultos agrários também. Então, aqui, reverenciavam deuses, sabendo que o sol tinha o seu papel importante. E eles realizavam sacrifícios humanos nos seus templos. Aqui a gente tem os templos deles também, um sítio arqueológico muito rico. Ele é mais novo do que Machu Picchu, que fica um pouquinho distante, que a gente também ouve falar bastante, né? Então, essas relações foram fazendo com que aqueles bonequinhos e tudo, se fossem feitiços. Faziam tipo feitiços para se defender, proteger ou agredir alguém. E daí surge também o feiticeiro. E nessa sequência, o Herculano Pires coloca que nasceu o feitiço e, consequentemente, o feiticeiro, mas deles dois nasceria mais tarde os ídolos. Surgiriam os sacramentos, os sacerdotes e as religiões com seus rituais e os templos. Então, esse templo aqui, em Tiwanaku, tem em 710 anos antes de Cristo, ou seja, tem quase 3 mil anos, né? Aqui também é um monolito do mesmo sítio arqueológico, também reverenciado, é o Ponce, né? O monolito de Ponce. A ideia de Deus, à época, era muito vaga, não tinha um só, né? Eles tinham os espíritos, que eram espíritos protetores,
e fazer com que eles reverenciassem os rios, as montanhas, a lua, o sol, como eu disse a vocês. Bem, aí esses deuses benfazejos, isso aí foi durando muito tempo, até nós chegarmos na civilização agrária, quando começaram os aldeamentos, produção de agricultura, etc., etc., e a gente está vendo, chegamos na Grécia, não é? Com seus oráculos, as suas pitonisas. A gente vai encontrar nos textos bíblicos, no Evangelho, a gente encontra menções às pitonisas, aos oráculos, que eram nada mais nada menos do que médiuns. Eles já tinham. A mediunidade existe desde o homem. Desde o homem. Aí os xamãs, eles tinham os privilégios, não é? Os pajés. Enfim. Então, nós vamos dar um pequeno salto, porque... Perdão, deixa eu voltar aqui. Vejam, no judaísmo e no cristianismo, nós temos a continuidade que a gente encontra a menção a essas práticas de mediunidade através das pitonisas e oráculos, né? Bom, gente, agora nós chegamos mais perto de Jesus. A gente sempre quis estar perto, né? Mas a gente chegou historicamente mais perto do evento. Antes de Jesus, nós sabemos a história de Moisés, da travessia do deserto. Os arqueólogos e historiadores afirmam que não deve ter ocorrido a travessia aos 600, 700 mil judeus que atravessaram o deserto. Eles devem ter migrado em levas, mas, de qualquer forma, existe a descrição, as revelações nos testamentos, no Antigo Testamento, das tábuas de Moisés guardadas nas caixas, que é a Arca da Aliança, que eles transportaram pelo deserto, e eles reverenciavam, faziam suas orações diante daquilo, e quando eles chegaram, isso foi no ano, acho que 700, 900 mais ou menos antes de Cristo, que eles construíram um templo para abrigar essa arca. Olha, não há registros também históricos de que tenha havido esse templo. Não, estão procurando, né? Mas não há esses registros. Esse seria o Templo de Salomão. E a descrição do Templo de Salomão era um luxo. Um luxo. Enfim, depois de tantas guerras, eles construíram o segundo templo. Aí foi o Herodes para agradar os judeus. Ele era judeu, mas tinha que fazer média com os judeus e com os romanos para agradar os judeus. Então, ele reformou, construiu o templo, enfim, fez a coisa para ser popular ali. Mas não tardou muito, nós já chegamos a Jesus. Quando Jesus estava ali no templo, ele saiu do templo e os discípulos com ele. Eles desceram, consta nas descrições, que eles desceram pelo Monte das Oliveiras e subiram no monte. O Monte das Oliveiras dava uma imagem sensacional do que era o templo na época. O segundo templo, né? Porque o primeiro talvez nem tenha existido. Esse segundo templo, ele era... Na visão, ele é descrito pelo Joséfo, que é o único historiador da época, um pouquinho depois, mas que fez a descrição do templo. Ele era, num dos lados, era coberto com folhas de ouro. E do outro lado, era com pedras brancas, tão brancas, que de longe as pessoas até se confundiam, achavam que tinha, pessoas que não conheciam, achavam que por ali tinha neve, num lugar que não se esperaria. Mas como era uma coisa sagrada, era o que eles viam. E esses que estavam acompanhando Jesus estavam também assim deslumbrados com aquela imagem, porque eles também muito ligados ainda à questão material, ao lado material das religiões. E eles eram judeus. Então, que eles dizem para Jesus, mestre, olha que pedras e que edificações. Aí Jesus disse, vês, essas grandes edificações, não será deixada aqui pedra sobre pedra.
Depois dessa fala de Jesus, acharam que era uma profecia, tudo. A gente sabe que as profecias, claro, Jesus era um espírito tão evoluído que ele tinha essa capacidade de ver o que ia acontecer, muito por conta do livre-arbítrio das pessoas, do comportamento e da evolução das pessoas. Ele sabia que ia acontecer aquilo, ele sabia com quem ele andava. As pessoas eram limitadas, os apóstolos, todos os seus seguidores. Então, a previsão que ele fez foi uma previsão. Ele fez uma previsão e realmente aconteceu. Que os romanos, depois da crucificação de Jesus, entraram em guerras e assim, destruíram o templo. E com o passar dos anos, para chegarmos até mais próximos dos nossos dias, foi também terremotos, invasões, de guerras, não ficou nada, né? Então, o que a gente tem aqui? Aqui um detalhe, em cima, veja que as pessoas vivenciando com seus rituais, não é? Fazem isso com o coração, claro, muitos, né? Fazem isso com o coração. E embaixo, o que sobrou do muro do templo, que é o chamado Muro das Lamentações, que as pessoas fazem as suas orações, fazem seus pedidos, colocam no papelzinho, colocam no vão ali nas festas, e a gente vê rabinos, vê judeus ortodoxos fazendo as suas orações assim, muito tempo fazendo assim, enfim, não podemos julgar, não é? Eles têm essa fé e para eles realmente funciona. Então, esse o templo, não ficou quase nada. Era de ouro, gente. A coisa era de ouro. Ficou... Lá em cima tem a mesquita da pedra, né? A mesquita do domo da mesquita. Ela tem a cúpula, que é em ouro também. Recentemente, acho que faz uns 20, 30 anos, doaram para a reconstrução dessa cúpula 80 quilos de ouro. Não é muito. A gente pensa que é muita coisa, eles vão na bolsa, vão ver quanto custa. Não é muito. Mas é uma coisa que a gente questiona, uma coisa material. O templo, ele passou, e aquela região ali, tem 3 religiões ali, na cidade antiga, na esplanada ali, que tem a igreja, tem os muçulmanos ali, tem os judeus ali também. Então, ali, sim, as coisas materiais estão, o templo se cuida delas, né? O que a gente agora vai fazer uma relação de todo esse conhecimento, dessa história que nós passamos adorando Deus, né, nas nossas vidas passadas e tudo mais, e é uma coisa muito forte. Com certeza, nós vivemos muitas vidas como católicos, possivelmente como protestantes também, passamos por aí nas nossas experiências. E nós, então, às vezes, temos essa questão de ir muito para o lado material dessa veneração a Deus. Mas, olha, eu peguei do Livro dos Espíritos, o que é Deus? O que é Deus foi a pergunta que o Kardec fez para os espíritos. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. É a grande diferença. E aí, a resposta dos espíritos é a inteligência suprema, a causa primária de todas as causas. Enfim, e vem onde se pode encontrar a Deus, o Deus, não é? Não, você olha a natureza. Enfim, importante aqui que do homem compreender a natureza de Deus. Aquele povo primitivo que nós fomos, nós não tínhamos condição de entender quem era Deus. Mas já faz um tempo que a gente já deveria saber. Deveria, né? Enfim, onde está a lei de Deus, onde está escrita na consciência, e nós temos e sabemos isso. Não é? É muito instintivo. Enfim, a adoração verdadeira, que dizem os espíritos, é a do coração. Não precisamos de templos. Nós temos, assim, se a gente vai lendo, que quando Jesus fala, ele vai falar da oração daqui a pouco, nós vamos só repetir o que ele falou. Nós não precisamos de templo. Ele coloca, a gente vai para um lugar secreto, mas não coloca, não é que nós estamos impedidos de estar unidos, por exemplo, aqui agora, e outras religiões, os seus templos, mas a forma como a gente venera, como a gente
tem Deus como nossa experiência de vida, né? Então, a adoração então, é essa. É isso aí. Nós temos... Veja bem, que o Herculano Pires coloca nesse livro, que nós temos em todos os momentos da nossa vida essa experiência de Deus. A gente sabe inconscientemente que Deus está presente, que está na natureza. Cada coisa que a gente olha que frase bonita que ele fala. O Deus não é particular dessa ou daquela igreja, mas o Deus em espírito e matéria que se manifesta numa haste de relva, ou seja, uma graminha, na beleza gratuita de uma flor, no brilho de uma estrela, num perfume, numa voz, numa nota musical isolada, num aperto de mão e principalmente numa ideia, num sentimento, numa aspiração, etc., até na janela, das vezes, do quarto da gente, quando a gente abre e vê um pôr do sol. A gente estava comentando que São Paulo, que é uma cidade feia, não é não, gente. A gente precisa ter os olhos para ver a presença de Deus aqui. Olha aí. Legal, né? Enfim. E o ponto que a gente liga os outros, por que os outros foram tão materializados? E tudo que a matéria tende a estragar, gente, com o tempo. Não? Tá certo que tem para efeitos de preservação, tem conservação em museus e tudo mais. Mas no tempo, tudo se deteriora e se destrói. Não tem, é lei. Tudo se transforma, né? Claro. Gente, essa oração, essa parte do Evangelho, está narrado em Mateus, capítulo 6, quando ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai. Quando a gente viu aqueles que estavam lá em frente ao Muro das Lamentações, é bem exato como eram há 2-3 mil anos, né? 2.000 anos. Mas em muitos cultos, e às vezes tentam introduzir isso dentro do espiritismo, a pessoa se levanta para orar. Assim, não. Fecha a porta, você está em casa, ora ao teu pai que está no secreto, ou seja, ali no coração, e teu pai vai ver no secreto e te retribuirá. Quando orais, não useis repetições inúteis, como os gentios. Pensam que pelas muitas palavras serão ouvidos? Uma pessoa, amiga nossa no centro espírita, diz assim: Deus não é cego, Deus não é surdo, não precisa ficar repetindo, basta falar uma vez, né? E dentro, para si. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que o peça. Portanto, orai. Aí ele vem ensinando, porque o que aconteceu ali naquela hora? Os apóstolos de Jesus, eles eram judeus, eles sabiam as orações do judaísmo, que eles tinham lá nos escritos deles. Então, era isso que eles sabiam. Eles não sabiam como Jesus fazia a oração dele. Por quê? Porque Jesus, em nenhum momento, fez uma oração diante deles, a não ser nessa passagem. Então, a gente vê passagens nos evangelhos em que assim, ele se retirou para orar, ou ele se recolheu para orar. Em momento algum, Jesus fez a oração diante dos outros. Eles não sabiam como que eles queriam seguir Jesus. E aí Jesus, então, transmite essa oração que é o Pai Nosso, a oração dominical, Pai Nosso que está nos céus, não é? E vem aquilo que a gente aprendeu das nossas avós quando a gente era criancinha, né? Vó é para essas coisas também, né? Gente, então, ainda voltando à questão da oração, veja que Jesus, essa é a prece mais perfeita que existe, porque ela resume todos, está lá no Evangelho, no final, o Evangelho segundo o Espiritismo, resume todos os deveres que nós temos com o próximo e com a gente, diante de Deus. Então veja só as diferenças, para que repetir, não é? Para que repetir? Se a gente pensar do homem primitivo, que não entendia nem quem era Deus, ele realmente não iria ter condições de fazer esse tipo de oração. 40 mil anos depois, poderíamos estar melhor. Mas a gente tem no Espiritismo
essa orientação que Jesus nos deixou, porque seguimos o Espiritismo, é uma religião que segue o Evangelho. É a base do Espiritismo, é o Evangelho, né? Por isso que é religião. Aí, quando a gente vê é um resumo de tudo que é importante para nós. Outra coisa legal que a gente acabou descobrindo, né? Que falta de estudo mas a gente acaba descobrindo em tempo. É uma oração israelita. Jesus era judeu e ele não mudou de religião, ele nem tinha nem essa história de cristianismo, não era hora. Então, Jesus era judeu, seguia o judaísmo. Todas as passagens que a gente vê nos evangelhos, ele está ali cumprindo, ele fala, eu vim para cumprir a lei. Aquela Santa Ceia é uma cerimônia judaica, e outros, a circuncisão, apresentação ao templo, ele era judeu. E a oração que ele apresentou para os seus apóstolos, ela resumia as frases que estão na lei, nas leis judaicas. Só que o que ele fez? Ele deu, entre aspas, uma limpada, tirou aquela questão de que a religião é nosso, o único Deus, é só o nosso Deus, tirou o ufanismo e simplificou, e esse é o Pai Nosso que nós temos hoje. Legal? Pois bem, nós ainda vamos falar de uma oração num trecho muito bonito que está no livro A Gênese. Eu coloquei aqui no final, mesmo para fechar, né? Quanta destruição, quanta. Para a gente ter noção dessa questão de tudo que está no tempo, porque se a gente respeitasse, a coisa até poderia ser melhor. Mas todos os monumentos ou igrejas que nós já construímos nas nossas vidas, passamos por fases em que nós não existia Jesus, a gente era ateu, né? Ou pagão. Mas tem a história desse templo que está aí, que é muito didática. Alguém conhece? Não, né? Não, é de Portugal, é de Évora. É o templo a Diana, é o que nós conhecemos como turistas. Na verdade, a gente, através dos contatos familiares, eles me mandaram a história. Eu falei, não, pode procurar na internet que a história está correta. Os portugueses são muito rigorosos, principalmente nisso daí, na conservação, assim, razoavelmente. E eu peguei a história desse templo. Para vocês terem noção, esse templo ele não é consagrado a Diana. É que o dirigente, o governador ou quem dirigia os romanos, olha que coisa extraordinária, né? O Império Romano deixou os seus templos, as suas construções, desde a Inglaterra até a Ásia Menor, né? Enfim, muitas coisas eles construíram, norte da África, quantos templos, construções. Normalmente eram, por exemplo, eu cito o Fórum Romano, no centro de Roma, ele tem vários templos a deuses, vários templos ali, porque ali era o centro religioso, administrativo, era essa a filosofia romana. Então, assim, onde tinha o fórum, onde se decidiam as leis, a administração, e também tinha os templos que eles homenageavam seus deuses. Esse templo foi um desses, e era o administrador ali de Évora, romano, ele venerava a deusa Diana, por isso que falavam que era o templo a Diana, mas não é templo romano de Évora só. Ele foi construído do século I ao século III da nossa era, tá? Pois bem, no século IV ele foi abandonado porque começou o cristianismo, chegaram lá e acabaram, já foi a decadência do Império Romano, também já não existia mais cerimônias religiosas e tudo mais. No século V, ele foi parcialmente destruído por uma guerra com os povos bárbaros.
em 716, muçulmanos tomaram a cidade e ficaram até século XII, tá? Possivelmente ele foi transformado numa mesquita. Ora, era um templo, né? Virou uma igreja, depois foi destruído pelos bárbaros, depois foi tomado pelos muçulmanos, e em 1167, até então ele era a sé da cidade, foi construída outra sé, e ele se transformou em 3 pontinhos. Açougue. Açougue. Bem, em 1836, ele deixou de ser açougue porque os administradores da cidade estavam já indignados com essa situação, que era uma heresia e tudo mais. E, enfim, eles levantaram e reconstruíram alguma coisa que puderam, e é o que nós temos hoje, tá ok? Bom, o que eu achei interessante... Aqui eu não preciso ler. Gente, a doutrina espírita é tão esclarecedora que a gente fica... assim, a gente lendo todos, né? Toda a obra espírita é maravilhosa, mas tem alguns trechos que chamam muito ao coração. A gente viu até agora a falta de envolvimento com a religião, o abandono, as guerras, a falta de respeito, porque, vejam, eu até coloco, aquela mesquita que está lá em Jerusalém, ela foi construída em cima da tal famosa pedra onde Abraão ia sacrificar seu filho. Tá certo que é um mito, pode não ter sido verdade, não tem comprovação, mas as 3 religiões falam disso. E ali é sagrado para as 3 religiões. E aí vai uma delas e constrói uma mesquita em cima. Nada contra ser essa. Podia ser outra. Se tivesse feito uma igreja também, eu acho que é um pouco de falta de respeito. Porque deveria, se nós fôssemos pacíficos, teria um templo para todas as religiões, como a gente lê na obra de André Luiz, não é? Tem lá uma casa de orações, você vai lá, você vai ver aquilo que a sua religião vai te inspirar e vai te materializar ali. Então, veja só, são coisas conflituosas mesmo. E a gente vê que, por que a falta de envolvimento? As pessoas não se preocuparam de manter aquilo, mudou, as religiões não evoluíram, elas foram ficando para trás. Mas aí, sim, depois de muito tempo, né, no século XIX, veio Kardec e, assim, a última obra dele foi a Gênese. E na Gênese, lá no primeiro capítulo, nós vamos encontrar isso. Eu vou ler rapidamente, porque aí a gente já vai encerrando. A parte mais importante da revelação do Cristo, nesse capítulo, ele trata das revelações. Ele fala a revelação de Moisés, fala do Cristo e fala do Espiritismo, que é a terceira revelação. Então ele vai falar assim, por que essa revelação do Cristo é importante? No sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é um ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade, Deus. Bom, gente, a gente vai, olha, não é o Deus cruel, implacável, não é terrível, não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, pecado original, mas é um Deus clemente, soberanamente justo. Já não é o Deus de um único povo privilegiado. Gente, a gente vê muito assim, o nosso Deus, o Deus do meu povo de Deus. Gente, aonde? Não. Kardec diz, não é. Mas o Pai comum do gênero humano, ou seja, é Deus de todos nós que estamos aqui. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais, né? Mas sim, um Deus que diz aos homens, a vossa verdadeira pátria não é neste mundo,
mas no mundo celestial. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua, olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal, não façais o que não quereis vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sob as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma forma. Mas o Deus grande que vê o pensamento e que não honra com a forma. A gente pode rezar de qualquer jeito, desde que a gente esteja ligado com Deus, né? Em si, já não é o Deus que quer ser temido, mas que quer ser amado. A gente vai ler lá no Pai Nosso, Jesus não fala Deus. Em nenhum momento dos evangelhos Jesus fala Deus, ou meu Deus, ou Deus. Não. Ele fala o Pai, meu Pai, meu Pai. Gente, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui nesta noite reunidos em seu nome, para aprendermos e enriquecermos os nossos conhecimentos acerca dessa doutrina tão maravilhosa. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a paz que aqui encontramos. Que assim seja.